na nossa reflexão de hoje, eu quero começar convidando você a ouvir uma canção, uma música do Arnaldo Antunes, que vai falar um pouquinho para a gente de uma realidade que nós temos experimentado na nossa sociedade, no nosso mundo contemporâneo. Tá? O vídeo está aí emplacado aí? Beleza. Então, presta atenção na letra da música. Socorro, não estou sentindo nada, nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me deu um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. Socorro, eu já não sinto nada. Socorro, não estou sentindo nada, nada, nada. Nem medo, nem calor, nem fogo, nem vontade de chorar, nem de rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Eu já não sinto amor, nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me deu um coração, e esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, deve ter algum que sirva. Música interessante, né? Um mundo marcado pelo desespero. Pessoal, botar aí. Um mundo marcado pelo desespero. Nós temos os nossos sonhos muitas vezes roubados, né?
O mundo que é marcado pelo desespero nos rouba a esperança de sonhar com propósito. Muitas e muitas vezes a gente olha para a vida, a gente olha para a nossa história, a gente olha ao nosso redor e a gente não se sente motivado com relação à vida, com relação a viver. Uma palavra que tem sido usada para a nossa geração, para falar a respeito dessa falta de sonho, é a palavra monotonia, certo? Esse é um sintoma da nossa geração pós-moderna, da nossa geração contemporânea. Monotonia. Monotonia é uma realidade, é um sentimento que toma conta tanto da geração mais velha quanto da geração mais nova. Nós encontramos pessoas novas que têm toda a vida pela frente ainda, às vezes um adolescente, às vezes um jovem casal, que está completamente desanimado com a vida, porque olha ao redor e olha para a vida e se sente preso dentro de uma rotina. Olham para as circunstâncias ao redor e, ainda que novos, não se sentem motivados a viver. A colocação de muitos deles é tudo igual, é tudo a mesma coisa, quem é que garante que as coisas vão ser diferentes amanhã? Mas isso não é diferente também na realidade da geração mais velha. Na geração mais velha, nós temos muitas pessoas que estão envolvidas aí, já na sua faixa dos seus 45 a 60 anos de idade, né? Que a pessoa olha para a sua profissão, olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para a sua vida, olha para a sua história e sente-se cansado com tudo isso. Não sente estímulo, não sente disposição para encarar a vida, para lutar, para continuar acreditando. E a mesma realidade, o mesmo sentimento está presente, o sentimento de monotonia, né? É uma rotina, é tudo a mesma coisa. E aí, essa música do Antunes, ela é muito interessante porque ela expressa esse sentimento da monotonia, né? A monotonia me leva na verdade, uma posição onde eu não sinto nada, né? Eu não tenho nenhum sentimento, nem de tristeza, nem de alegria, nem de disposição, nem de indisposição, eu não sinto nada, eu vou vivendo, né? Eu vou vivendo a vida, vou deixando ela acontecer. Os efeitos da monotonia, eles podem ser diferentes, mas eles são presentes, tanto numa geração mais velha, quanto na geração mais nova. Na geração mais velha, a monotonia gera um desestímulo em relação à vida, e um sentimento de desespero quanto ao tempo que resta. Pessoas mais velhas que são afetadas pela realidade da monotonia são essas pessoas que estão desestimuladas com a vida. Elas não têm mais ânimo, elas não têm mais pique, elas não acreditam mais que vale a pena continuar investindo, seja no casamento, seja às vezes na profissão, seja em relação aos filhos, seja em relação a Deus, seja em relação ao que for. E muitas vezes elas também se sentem desesperadas em relação ao tempo que resta para elas. Porque se você está aqui, você está nessa faixa dos 50 para cima, a sensação agora que a gente tem é que quando a gente olha para trás, olha pelo retrovisor, tem muita estrada rodada, e quando a gente olha para frente, tem pouca estrada para ser seguida. E aí a gente começa a pensar, mas espera aí, não dá mais tempo. Eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais tempo de ficar tentando investir num casamento que pelo jeito não vai mesmo. Depois de 20 anos, 25 anos, 30 anos tentando, é a mesma coisa. Então não quero mais, não vou mais investir nesse negócio. Não dá mais para ficar acreditando e tentando investir a minha vida em relação à empresa, a esse negócio. Não dá. Eu dei tudo que eu podia. Falta essa disposição, né? Olha para a circunstância e começa a se sentir desesperado. Socorro. Na geração mais nova, gera uma angústia e um sentimento de inadequação em relação à vida.
A geração mais nova é uma geração que é pressionada pela realidade do mercado, é pressionada pela nossa perspectiva muitas e muitas vezes como pessoas que já viveram mais tempo e que estão dentro desse cenário todo que a gente conhece da realidade do Ocidente, e somos tomados por uma angústia tremenda, e aí a gente começa a olhar para a vida dos nossos filhos, para a vida das pessoas mais novas, e a gente começa a dizer: ei, vocês precisam fazer alguma coisa, o mercado é competitivo, você precisa saber pelo menos 3 línguas, você precisa desde cedo estar sendo treinado e capacitado para você ser o melhor, porque senão o mercado de trabalho vai te demorar, senão você não vai ter a sua vez, você não vai ter a sua chance, e você precisa fazer isso, e precisa fazer aquilo, e precisa fazer aquilo outro. Nunca nada é suficiente. E aí esse pessoal, olhe para a geração Z, olhe para a geração Z, estão estressados, meninos de 8 anos de idade, com estresse, meninos um pouco mais velhos que eles, nos seus 17, 18 anos de idade, tomados por medo de não dar conta da vida. Aí tem medo de casar, tem medo de constituir família, tem medo de entrar no mercado de trabalho, tem medo de lutar, custa para tomar decisões. Às vezes as coisas estão mais claras e óbvias no rosto deles do que tem que ser feito, do que Deus está pedindo para ser feito, e eles ainda assim têm dúvidas. Isso são efeitos da monotonia. A monotonia gera algumas consequências também diferentes na vida dos mais velhos e dos mais novos. As consequências geradas pela monotonia na geração mais velha. Primeiro, o abandono da vida estabelecida. Os psicólogos têm chamado isso de crise da meia-idade. O cara que chega lá nos seus 50 anos de idade, e aí ele olha para trás, e ele, muitas vezes ele é um profissional bem sucedido, ele é um executivo de sucesso, ele está envolvido aí com alguma área onde ele está ganhando dinheiro, mas ele está angustiado. E aí, sabe o que o cara faz? Ele chuta o pau da barraca e ele compra uma barraquinha na praia, e lá numa das praias da Bahia, e vai vender coco. E fica feliz, e diz que está feliz, porque a monotonia, ela tem esse poder de gerar na geração mais velha o abandono da vida estabelecida, daquilo que ele já conquistou, porque ele está tomado dessa morosidade, dessa angústia. Outra coisa é a busca de novas oportunidades, que se manifesta na maioria das vezes na perspectiva, por exemplo, de romper uma relação, romper um casamento, que às vezes caminhou aí 20 anos, e a pessoa começa a olhar para trás. Geralmente quem está nessa fase, nessa geração, dos seus 45, vamos botar um pouco mais, dos seus 50, 60 anos, são pessoas, as pessoas dessa geração, elas começaram, é a geração X, nós começamos a nossa vida de luta, de profissional, cedo. Não é verdade? Quem é X aqui? Não começou cedo? Nós começamos a lutar cedo, buscar cedo, batalhar cedo pela vida. E aí, a gente deixou de lado, por causa disso, divertimento e coisas aí que a galera hoje, né, que nos seus 30 anos de idade ainda estão fazendo. Já foi para o outro extremo, não é? E o que acontece é que essa geração mais velha, tomada pela monotonia, começa a olhar para trás e começa a pensar assim: puxa, eu perdi meu tempo, eu preciso recuperar isso. Puxa, eu não vivi, eu devia ter vivido. Eu casei muito cedo, nem tive tempo de namorar muito. E aí então começa o outro sintoma, a voltar para uma vida de adolescente, é a adolescência. Aí você vê, desculpa aqui a expressão, mas aí você vê aqueles coroas com brinco na orelha, rabinho de cavalo, calça rasgada, as mulheres aquelas coroas com tatuagemzinha,
com roupinha de menina de 20 anos de idade, ridículo, mas está vendo, está tudo aí. Sai e vai para o shopping para você ver. Hã? Mulheres mais velhas olhando para os garotões. Hã? Os caras, homens mais velhos, não apenas rompendo com um casamento estável que foi construído, com luta que está aí, para buscar um novo relacionamento, mas a busca desse novo relacionamento é com uma garota de 20 anos de idade, 22 anos de idade. O cara que volta para a boate, a mulher que começa a ir em casa de striptease. Nossa realidade está aí, é ao nosso redor, a gente vê isso. Essa geração mais velha é tomada por essas realidades como consequências da monotonia. Quem sabe aí eu encontro sentido, significado, reencontro a alegria, o prazer da vida. Na geração mais nova, as consequências da monotonia passam pelo medo de novos desafios. Olha para os nossos filhos. Veja como eles muitas e muitas vezes têm a tendência, principalmente a geração Z, a tendência de se acovardarem diante de decisões que precisam ser tomadas, de escolhas que precisam ser feitas, incertezas. Mas será que é isso mesmo? Muitas vezes são pressionados cedo para tomar decisão. Por exemplo, que curso que você tem que fazer. Cedo você tem que escolher um curso. Você sai da universidade, como é que fala agora? Não, colegial. Do ensino médio, né? Você sai do ensino médio, né? O menino sai do ensino médio com aquela pressão de que ele tem que passar numa faculdade. Agora, para ele passar numa faculdade, significa que ele tem que saber que faculdade que ele quer fazer. E ele nem sabe direito que faculdade que ele quer fazer. Mas nós nos pressionamos tanto que eles vão atrás de alguma faculdade para fazer. E aí depois o cara está no segundo, terceiro ano, ele diz assim: ah, mas não era isso que eu queria. Quantos casos eu conheço de meninos assim que entram na faculdade depois do segundo ano, do terceiro ano, vai conversar com o pai e diz: eu não vou continuar, eu não vou completar, eu não vou fazer. E aí para e começa outro curso. Se não para é porque o pai tem uma pressão grande e o cara termina, mas não é aquilo que ele gostaria de fazer. E quando você diz: ok, o que você quer fazer então? Ele é indeciso, ele não tem convicção. Muito diferente de nós da geração X. Fala: não, é esse aqui, eu vou para a luta. Outra consequência é a resistência para amadurecer. Se a geração mais velha, como fruto da monotonia, tem um anseio de voltar para a adolescência, a geração mais nova não quer amadurecer, tem medo de amadurecer. Você percebe como isso tem uma implicação direta? É óbvio que eles têm medo de amadurecer. Eles olham para os seus pais, né, e não necessariamente para o pai e mãe biológico, mas pais no sentido dessa geração, que é a geração dos seus pais, e eles veem essa geração voltando a querer ser adolescente, voltando a tomar posturas, posições, mentalidade, ações de adolescente. E ele é adolescente, mas pô, os caras estão querendo voltar a ser como eu, e eles estão querendo que eu vá ser como eles? De jeito nenhum. Eu não, vou ficar aqui mesmo, do jeito que eu estou. Então cada vez mais a gente vê uma resistência para o amadurecimento. Cada vez mais o que é chamado de adolescência vai se estendendo dentro da idade cronológica. E aí a gente tem, às vezes, garotos aí, né, que de 24 anos de idade, presta atenção na minha fala, garotos de 24 anos de idade. Na minha geração, 22 anos, você era um homem. Você era um homem. Nós temos um homem. Mas agora nós olhamos para os nossos filhos, com 24 anos, 25 anos de idade, a gente os trata como garotos. Não é isso? Não é verdade? Uma postura nossa mesmo, muitas vezes. Você com 50 anos de idade vai conversar com um rapaz com seus 24 anos de idade, e você não consegue olhar para ele como um homem e respeitá-lo e tratá-lo como um homem, igual a você.
absurdo, mas olha como esse moleque falou comigo. Ele não é moleque. Na nossa geração, na minha geração, 22 anos de idade, não era moleque, era um homem. Mas nós estamos inseridos dentro dessa dimensão, onde pode ser sem perceber, ok? Mas nós patrocinamos isso. Nós patrocinamos essa dificuldade do amadurecimento na vida dos nossos filhos, na vida da geração mais nova. Porque nós insistimos em olhar para eles como meninos, como crianças. E eles continuam jogando videogame. É óbvio. É muito mais confortável. É muito mais seguro. É muito mais tranquilo. 30 anos de idade, 35 anos de idade, ainda vivendo debaixo da proteção e do conforto do papai e da mamãe. Quando não é mais. Quando você não tem gente de 40 anos de idade dizendo para o pai que ele tem que sustentar. Medo, monotonia em relação à vida na geração mais nova gera uma resistência para o amadurecimento. E mais, e essa é uma consequência mais terrível nessa geração, gera suicídio existencial. O que é suicídio existencial? É uma apatia para com a vida. Simplesmente o sujeito deixa de viver. Ele é apático à vida. Ele não quer saber se ele vai casar ou não vai casar. Ele não quer saber se ele vai conseguir construir uma família ou não. Ele não quer saber se ele vai ter algum tipo de sucesso profissional na vida dele ou não. Ele fica apático. Ele não quer saber nada sobre se Deus tem alguma coisa para ele ou não. Apático. Não importa. Às vezes se trancafia dentro de alguma subforma de vida que hoje é oferecida pela internet, de algum jogo de computador, e aquilo passa a se transformar na existência dele. Passa 2, 3, 4, 5, 6 horas na frente de um computador, num joguinho. A gente pode olhar para isso, pode achar que é natural, mas meu querido, minha querida, não é. Isso é um sintoma sério de enfermidade existencial. Mas se ficasse aí, estava bom. O problema é que muitas vezes isso é levado por um suicídio de fato. Um suicídio físico. A pessoa não suporta mais a tensão e a pressão sobre a vida dela, a monotonia, o vazio, e ela simplesmente não consegue lidar com isso. E sua alma, que já está estraçalhada, leva-o a uma decisão triste e equivocada, mas que é assumida. Eu tenho ficado assustado com o número de casos de suicídio que esse semestre eu me deparei na nossa região. Campinas, Valinhos, Ribeira, Jundiaí. Suicídio de adolescentes, meninos, 15 anos de idade, 13 anos de idade. Como fim a vida. Como é que o Evangelho pode resgatar a esperança de nós sonharmos com o propósito novamente? Porque a única maneira da gente combater a monotonia é podendo sonhar de novo. É recuperando sonho para com a vida. Sonhos com propósitos. E aí eu quero convidar você a olhar comigo a história de um homem chamado Abrão.
que é narrado lá em Gênesis 12, 1 a 9. O texto diz assim: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulados dos seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Só para a gente fazer um contexto do texto que nós acabamos de ler, para você entender o que está acontecendo. O chamado de Deus a Abrão é uma resposta de Deus ao juízo trazido por Deus à terra em Babel. A humanidade se rebelou contra Deus na queda, e ela vem se rebelando consecutivamente ao longo da história. E como consequência da rebelião, a gente tem que lidar com a realidade do juízo de Deus, a gente tem que lidar com a realidade da morte. Mas o que Deus deseja para a humanidade não é exercer juízo sobre ela, não é a morte. O que Deus deseja é estender a sua graça, mediante a sua misericórdia. Então, quando a gente vai lendo os relatos do Antigo Testamento, a gente sempre vai encontrando essa repetição: desobediência, consequência, o juízo como consequência, e a graça como algo estendido por Deus em resposta ao juízo. E o chamado de Abrão é isso. Babel, os seres humanos novamente se rebelaram contra Deus e disseram: nós não vamos fazer com que a vida aconteça do jeito que Deus quer, nós vamos fazer com que a vida aconteça do jeito que a gente quer. E a consequência disso é que até então a humanidade tinha uma só fala, todos eles se compreendiam, todos eles se entendiam. E aí então Deus vem e confunde as línguas, e as pessoas então se espalham, e agora a humanidade não está mais unida, não está mais junta. Mas aí o que Deus faz? Deus pega um daqueles que estavam lá em Babel, trabalhando na construção daquela cidade, daquela torre, rebelde contra ele, e ele, pela sua graça, chama essa pessoa e diz: eu vou fazer algo agora através de você que vai abençoar todas as nações da terra. Essa é a realidade da história de Abrão. E como é que Deus faz isso através de Abrão? Deus faz isso através de Abrão, programando que um dos seus descendentes seja aquele através do qual Deus vai abençoar todas as nações da terra. Esse descendente de Abrão é Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo, através de Abrão, Deus forma um povo, Israel, para que então o Messias possa chegar ao mundo. E através da presença do Messias no mundo, Deus abençoa as nações da terra, por intermédio da composição de uma nova nação, que é a igreja. A igreja é um povo. A igreja não é uma religião. A igreja não é um prédio. A igreja é um povo. O povo de Deus, que é chamado por ele, é a existência para responder a Babel. E através de Jesus Cristo, Deus começa a construir de novo esse grande povo, que é formado por gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Então lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7 a 9, a palavra de Deus mostra para mim e para você, que se o Evangelho nos alcançou, então nós somos partes desses que estão dentro do programa de Deus com Abrão. Veja o que a palavra de Deus nos diz aí: sejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios, os povos, pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você,
todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Então veja, nós voltamos a sonhar com propósito quando nós recebemos de Deus uma direção. Abraão estava inserido num contexto de monotonia. Ele estava com os seus, saiu como parte daqueles que foram espalhados por Deus, e ele estava com o seu pai, e ele vai com o seu pai até Harã, e ele está vivendo em Harã a mesma rotina de vida de gente rebelada contra Deus. E aí Deus chega lá na história de Abraão, no meio da realidade da monotonia de Abraão, e diz para ele: eu tenho uma outra direção para a sua vida. E no verso 1 nós lemos: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Veja, nós voltamos a sonhar com propósito quando Deus nos dá uma direção para a vida. Abraão estava inserido dentro da rotina da casa do seu pai. Ele estava inserido dentro da rotina daquela nação rebelada contra Deus. Ele estava vivendo a mesma dimensão que todos os demais viviam. Até que Deus chegou e disse para ele: ó pai, eu tenho algo diferente para você. Eu quero te dar uma direção diferente na vida. Vá para cá, para a terra que eu te mostrarei. Preste atenção nisso. Vá para a terra que eu te mostrarei. Não é uma terra que Abraão escolheu. Não era uma terra que Deus deu um mapa na mão de Abraão. Não era uma terra onde Deus primeiro esclareceu para Abraão onde seria. Era uma terra, como foi lido aqui na introdução do nosso tempo de adoração em Hebreus 11, era uma terra determinada pela fé. O que Abraão tinha que fazer era sair e seguir na direção de Deus. E se eu e você queremos recuperar, queremos romper as cadeias da monotonia e recuperar sonhos para a nossa vida, nós precisamos entender que Deus também tem uma direção dada a nós. A palavra de Deus nos diz a respeito dessa direção em Marcos 16:15. Veja o que Jesus diz: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Deus diz para Abraão: sai da tua terra e vá para a terra que eu te mostrarei. E ele diz para mim e para você: vão para o mundo todo. A direção de Deus para a minha vida e para a sua vida, a direção de Deus para aqueles que são alcançados pelo evangelho, é o mundo, querido. É o mundo. Nós não estamos restritos a uma realidade que nos prende a uma perspectiva geográfica, circunstancial ou histórica para a nossa vida. Quando nós somos alcançados pelo evangelho, nós nos tornamos peregrinos por esse mundo. Deus diz: o mundo é de vocês, vão. Essa é a minha direção para vocês, vão. Mark Peterson, ele diz o seguinte: é função de Deus nos levar para onde Ele quiser. A nossa parte é estarmos disponíveis em todos os momentos e em todos os lugares. Veja, ter uma vida assim, viver uma vida assim, é viver uma vida fora da rotina, fora da monotonia. Quando a gente vive uma vida sob a direção de Deus, não tem monotonia, porque não tem rotina, porque você não sabe aonde é que Ele vai te levar. O mundo é teu, o mundo é nosso. Cada vez que você vai para o seu trabalho, você, entendendo isso, que você está indo sob a direção de Deus, acaba a rotina, porque o seu trabalho deixa de ser aquilo que você sabe que você vai fazer todo dia igualzinho. Isso pode até continuar sendo feito todo dia igualzinho, mas significa que cada dia que você vai para ali, sob a direção de Deus, Deus tem alguma coisa nova, especial, surpreendente para realizar, através da minha vida, através da sua vida, todo dia, a cada dia. Agora preste atenção.
ide pelo mundo. Mas aonde no mundo? Não importa, Deus tem a direção. Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu vou te mostrar. Mas qual é a terra? Não é a pergunta que Abraão faz. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós temos que andar com Deus. E isso tem a ver com uma jornada de fé. Coloque uma coisa, por favor, na sua cabeça, de uma vez por todas, ok? Tente pelo menos fazer isso. Não dá para você ter controle e fé ao mesmo tempo. Ou você tem controle ou você tem fé. Controle e fé não andam juntos, não andam de mãos dadas. O nosso problema, muitas vezes, é que nós queremos ter controle da nossa vida e não fé para viver a vida. Nós queremos controlar. Nós queremos controlar a nossa história, nós queremos controlar o nosso tempo, nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos controlar os nossos filhos, nós queremos controlar o nosso trabalho, nós queremos controlar a nossa história. Mas Deus diz: ei, ande comigo. Enoque, ande comigo. Diariamente, todos os dias. Eu não vou te dar uma agenda da sua semana. Eu não vou te dar uma agenda do seu mês. Eu não vou te dar uma agenda do seu ano. Eu não vou te dar uma agenda do seu casamento. Mas eu vou andar com você dia a dia dentro do seu casamento. Eu vou andar com você dia a dia na educação dos seus filhos. Eu vou andar com você dia a dia no seu trabalho. Eu vou andar com você. Direção. Mas nós voltamos a sonhar com propósito quando nós recebemos de Deus também uma missão. Não só uma direção, mas uma direção com uma missão. Veja, Deus dá uma direção para Abraão, mas essa direção que Deus dá a Abraão está atrelada a uma missão. Versículos 2 e 3 diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Das traduções mais antigas diz assim: sê tu uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Essas promessas de bênção de Deus para Abraão estão atreladas à missão que Abraão tinha para cumprir. Na maioria das vezes nós nos apegamos às promessas que Deus está fazendo. Tornarei famoso o seu nome. Nossa, mas por que Deus vai tornar famoso o nome de Abraão? Para que ele seja uma bênção. Não é para que ele tenha status, não é para que ele seja famoso, mas é para que ele seja uma bênção. Aí ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Oh, que coisa boa! Mas por que Deus vai nos abençoar? E por que Deus vai amaldiçoar? Porque por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então Deus nos abençoa para que nós sejamos bênção. Deus nos favorece para que nós possamos levar o favor dele para todas as nações da terra. Essa era a missão de Abraão, essa era a tarefa de Abraão. Na missiologia a gente dá o nome disso de reducionismo progressivo. A relação de Deus começa com toda a humanidade. Adão e Eva representam toda a humanidade, e a partir deles, então, Deus se relaciona com toda a humanidade, mas a humanidade se rebela contra Deus, e essa rebelião vai se avolumando cada vez mais, até que Deus, então, ao invés de tentar manter a relação dele com toda a humanidade, ele restringe a relação dele com Abraão, com um outro representante de toda a humanidade. E através de Abraão, então, ele forma um remanescente, que é a nação de Israel. E agora o relacionamento de Deus entre todas as nações da terra é com uma nação específica. Mas por quê? Porque dessa nação específica que ele traz a história através da descendência de Abraão, ele quer trazer o descendente de Abraão ao mundo, que é Jesus Cristo. Então,
A relação de Deus com a humanidade passa a estar concentrada em um único homem, Jesus Cristo. Agora não importa mais o que toda a humanidade vai fazer, importa o que este homem vai fazer. Não importa mais qual as escolhas e as posições que toda a humanidade vai ter, importa a escolha e a posição que esse único homem vai ter diante de mim, diz Deus. E Jesus Cristo faz as escolhas certas, toma a posição certa, vive a vida certa, e agora a humanidade está representada por um novo Adão, por um único homem, novamente, perfeito. A missão de Deus para Abraão, então, é fazer com que, através da descendência dele, a bênção de Deus no Messias, em Cristo, possa ser levado para todas as nações da terra. E é aí que entra a gente. Porque como é que Deus faz isso? Veja o que Jesus disse em Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Agora tudo passa por esse único homem. Não passa mais por todas as religiões, passa apenas por um homem. Não passa mais por todas as pessoas, passa apenas por um homem, Jesus Cristo. Toda a autoridade nos céus e na terra são minhas, Jesus diz, me foram dadas. E aí ele diz: portanto vão e façam discípulos, seguidores, aprendizes de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então esse homem que agora restringe toda a relação de Deus nele, envia a mim e a você, envia aqueles que se rendem ao que ele fez por eles, para serem bênção, a bênção dele a todas as nações da terra. Então, na missiologia, a gente chama isso de expansionismo progressivo. No Antigo Testamento nós temos uma ação de Deus que vai sendo reduzida até a pessoa de um homem, Jesus Cristo. E no Novo Testamento nós temos uma ação de Deus que parte desse homem, Jesus Cristo, e visa se abrir de novo, atingindo todas as nações da terra, abençoando todas as nações da terra, para que no dia do Cordeiro, como João vê lá em João capítulo 5, diante do trono do Cordeiro, estejam homens e mulheres de toda tribo, língua e nação. O reverso de Babel. Então eu e você somos chamados para participarmos dessa ação, agora que se expande. Começa em Cristo, e Cristo leva aos seus primeiros seguidores, os apóstolos, e vem a nós, que é a igreja. E a partir da igreja, que é o povo de Deus em missão no mundo, vai chegar em toda a humanidade. Chegará um dia, as escrituras nos dizem isso, Filipenses capítulo 2, versículo 10, versículo 11, nos diz isso. Vai chegar um dia em que todo mundo, todo ser criado, vai se curvar diante de Jesus Cristo, e vai dizer: tu és o Rei dos Reis, tu és o Senhor dos Senhores. Todas as nações da terra farão isso. Como vai ser o destino de cada pessoa depois disso é uma outra conversa, mas vai ter um dia em que todo ser criado no universo vai se prostrar diante dele e vai dizer: tu és Deus, tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E essa é a missão que Deus deu a mim e a você como igreja: partilharmos da bênção de Abraão, que é Jesus Cristo, com aqueles que ainda não sabem disso. Veja, nós estamos vivendo um momento em que eu particularmente tenho estado muito preocupado aqui no Brasil, principalmente com a postura do povo que se chama evangélico. A ideia de que a gente pode aceitar e a gente pode se calar, a gente não deve compartilhar o evangelho em nome de, se estivermos fazendo isso, nós estamos sendo preconceituosos, nós estamos sendo intolerantes.
Veja, intolerância não tem nada a ver com compartilhar o Evangelho. Eu posso amar as pessoas, e por amar as pessoas é que eu preciso compartilhar o Evangelho com elas. Eu preciso dizer para elas: olha, embora você tenha todo o direito de ter a sua religião, e eu respeito você em relação à sua religião, eu não posso deixar de dizer para você a respeito do único que pode revelar quem Deus é plenamente para a sua vida. Então a nossa vida sai da monotonia quando nós vivemos em função dessa missão. Como é que você vive cada um dos seus dias? Os nossos dias podem ser uma rotina que nos leve à canção do Antunes: socorro, já não estou sentindo nada. Porque nós podemos ir fazer sempre a mesma coisa todos os dias: acordar todos os dias cedo, tomar banho, tomar café, ir para o escritório, voltar para o escritório, ganhar dinheiro, gastar o dinheiro, e aí começar tudo de novo. E nós podemos fazer isso anos e anos e anos e anos a fio, e a nossa vida não vai ter sentido. Ou nós podemos todos os dias acordar, tomar banho, ganhar dinheiro, gastar dinheiro, mas dizendo assim: Deus, o que o Senhor está fazendo na história das pessoas, e como é que eu posso levar a bênção de Abraão para elas? Terceiro, nós voltamos a sonhar com propósito quando nós recebemos de Deus uma promessa. Nós voltamos a sonhar com propósito quando nós recebemos de Deus uma direção, quando nós recebemos de Deus uma direção com uma missão. Mas quando nós recebemos de Deus uma direção com uma missão que é suportada por uma promessa. Veja o que Deus disse para Abraão: o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido: a sua descendência darei esta terra. Os israelitas, os judeus, entenderam essa promessa de Deus a Abraão de uma maneira errada. E infelizmente, muitas e muitas vezes, a própria igreja tem entendido essa promessa de Deus para Abraão de uma maneira errada. As pessoas têm a tendência de olhar para Jerusalém, para Palestina, Jerusalém lá na Palestina, para Canaã, e entender que aquela é a terra que Deus está dizendo que Ele vai dar para Abraão, para a sua descendência. Mas veja, Ele diz que Ele vai dar à sua descendência essa terra, singular. O que é que Deus está dando à descendência de Abraão? Quem é o descendente de Abraão? É Jesus Cristo. Que terra que Ele está prometendo dar? Não é meramente a terra de Canaã, mas é todo o universo, toda a terra, toda a criação. Eu vou dar ao seu descendente. E Deus deu. Jesus disse: eu tenho autoridade sobre o céu e sobre a terra. Como diz Abraham Kuyper, um teólogo reformado antigo: não há 1 centímetro quadrado neste mundo criado por Deus que Jesus Cristo não possa colocar seus pés e dizer: é meu. Sua vida é dele, minha vida é dele, as coisas que nós temos é dele, esse prédio é dele, a saúde que você tem é dele, o ar que você respira é dele. Se Ele quiser em qualquer momento dizer: eu quero que é meu, tudo aquilo que nós preservamos tanto deixa de existir. Ele é o Senhor sobre tudo e todos. Jesus Cristo não é um cordeirinho manso, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o grande leão, Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, e Ele é dono de tudo. As pessoas gostam disso ou não? Isso é o que as Escrituras nos dizem. Que terra que Abraão está esperando receber? De novo, eu não combinei isso com Reis, ok? Mas ele leu Hebreus 11 de novo. O que Hebreus 11:16 nos diz? Diz, explicando sobre a terra que eles estão esperando.
majestade celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Nós temos uma cidade preparada por Deus. Aqueles que são da descendência de Abraão, os que são da fé, descendem de Abraão, aqueles que vêm do efeito da cruz, do que Jesus Cristo fez pela humanidade na cruz, aqueles que se renderam a essa realidade e que vivem aqui como peregrinos, a estes é prometido uma cidade. A promessa de Deus para nós, Jesus nos dá a direção com uma missão, e Ele promete, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus prometeu estar comigo, com você, sempre, todos os dias, até o fim dos tempos. Mas Ele fez mais. Ele prometeu não apenas estar conosco, mas Ele prometeu nos empoderar, nos capacitar com o poder que Ele mesmo tinha na presença do Espírito Santo de Deus, agora enviando o Espírito de Deus para estar aí conosco. Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Nós andamos diariamente para exercer uma missão com um poder sobrenatural. Não tem como viver em monotonia assim. As pessoas chegam perto de você e dizem: dá foco, essa energia, a palavra aí no grego é isso, é energia, dinamis. A energia do Espírito vai fluir de vocês. Mas Ele faz mais uma promessa. Segundo Timóteo: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Nós precisamos crer nessas promessas. Se a gente crê nessas promessas, a nossa vida é uma verdadeira aventura. Eu ouvi ontem, nós usamos o material de um pastor nos nossos grupos circulados, chamado James Smith. E ontem eu ouvi uma colocação dele sobre a ressurreição de Lázaro. Eu nunca tinha parado, nunca ouvi isso antes, nunca tinha parado para pensar nisso assim. Mas ele diz assim: sabe por que Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro? Aí a nossa resposta é: porque a morte não era para ser assim, né? Eu já responderia assim: porque não era para ser assim. Ou então, porque ele era amigo dele, ele ficou triste porque ele morreu. Ele disse assim: Jesus chorou antes de ressuscitar Lázaro, porque ele sabia que teria que chamá-lo de volta da presença do Pai. Teria que tirá-lo da presença do Pai. E está dizendo de volta para essa vida aqui: meu querido e minha querida, em nome de Jesus, pelo poder do Evangelho, entenda, querido, essa vida aqui não é a nossa realidade, não é o nosso lugar. Nós não fomos criados para isso. Não é isso que o nosso coração anseia. Nós ansiamos por aquilo que Lázaro já estava recebendo. Agora nós desejamos isso como uma realidade que tome conta de todo o universo, transforme todo o universo, que vai acontecer pelo poder da ressurreição de Jesus. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Ele me levará a salvo. Você crê nisso? Se você acredita nisso, cara, não tem monotonia nenhuma. Eu estava lendo
indo para Brasília, ontem fiz uma bate-volta em Brasília, né, para falar lá sobre a plantação da igreja. Eu estava lendo no avião aquele texto de Juízes, onde diz que Sangar pegou um aguilhão de boi, e com um aguilhão de boi ele matou 600 filisteus. Eu tive um momento daqueles santos, né, dentro do avião, assim, quase fui arrebatado, quase que assusto comigo, né? Deus me leva embora, no Carnoque. Cara, pensa nesse negócio. Sangar é um homem que nem eu, que nem você, meu amigo, minha amiga. E ele pega um aguilhão de boi e ele mata 600 filisteus. Faltou só 400 para igualar com Sansão. Um homem sozinho. Por quê? Porque ele não estava sozinho. Deus estava com ele. E Deus mais você é a maioria. Deus mais você é a maioria. Deus mais você, para não desistir do seu casamento, é a maioria. Deus mais você, para acreditar que esse mundo pode ser impactado pela graça e a justiça de Deus, é a maioria. Deus e nós somos a maioria. Nós cremos nisso. Vamos encerrar fazendo algumas aplicações aqui para a gente. Encare o Evangelho com todas as implicações dele para a sua vida e dê a Deus a mão de Deus. Agora preste atenção. Encare o Evangelho com todas as implicações dele. Sabe por que muitas vezes, apesar de nós crermos em Jesus, apesar de nós podemos até ter certeza da nossa salvação, de que a gente vai viver eternamente no céu e lá, muitas vezes a nossa vida aqui continua marcada por desânimo e monotonia, é porque a gente não encarou o Evangelho plenamente com todas as suas implicações. Quando foi que começamos a acreditar que Deus quer nos enviar a lugares seguros para que façamos coisas fáceis? Quando foi que passamos a acreditar que fidelidade é ficar de sentinela no forte? Quando foi que nós passamos a acreditar que evitar riscos é mais seguro? Ou que o privilégio, ou que há privilégios maiores do que o sacrifício? E que ser radical não é ser normal. Quando foi que a gente se rendeu a essas cobiças? Segundo, seja uma bênção de Deus para a sua geração a partir de onde você está até onde Deus te quiser levar. Comece no seu caminho, comece na sua casa, comece com seus filhos, comece com seus sogros, comece com seus pais, comece no seu trabalho, comece no seu condomínio, comece na academia onde você vai fazer ginástica, comece no clube onde você joga tênis, comece aonde você está, meu querido, mas comece. E aí, fica tranquilo, direção de Deus, deixa Ele te levar onde Ele quiser levar. Enquanto Ele te leva, vai sendo bênção por onde você passar. O Mark Peterson cita a história desse homem, A.W. Maio. Foi um missionário nas Ilhas Hébridas do Pacífico Sul. Ele foi pregar o Evangelho para uma tribo canibal, de canibais. E ele viveu anos entre eles e depois morreu. E aí, quando novos missionários chegaram naquela ilha para continuar fazendo trabalho, canibais, ex-canibais convertidos ao Evangelho, falavam sobre Maio o seguinte: quando ele chegou, não havia luz. Quando ele partiu,
não havia trevas. Que essa seja a fala das pessoas sobre a minha vida e a sua vida, sobre a vida dessa igreja, na nossa região. Quando eles chegaram aqui, havia trevas, mas quando eles partiram, só havia luz. Que essa seja a fala do mundo sobre você no seu trabalho. Olha, quando o fulano começou a trabalhar aqui, só havia confusão, só havia trevas. Agora ele foi embora, mas só deixou luz. Que essa seja a fala dos seus vizinhos sobre você, da sua família sobre você. Em último lugar, levante altares para o Senhor. Porque se você não levantar altares para o Senhor, você levantará para o seu próprio ego. É muito interessante na história de Abraão ver essa atitude dele. O texto nos diz, pelo menos por 2 vezes, diante da revelação de Deus para ele, que a atitude de Abraão frente a isso foi que ele levantou altares. Verso 7, o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Se o Senhor vai fazer isso, que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Se o Senhor vai fazer isso, que as pessoas saibam que quem fez foi o Senhor, não fui eu. Verso 8, dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento entre Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu quero convidar você essa manhã a não sair desse lugar sem levantar um altar do Senhor, sem ficar com Ele tanto isso. Qual é a rotina da sua vida? Qual a monotonia que você tem enfrentado na sua história? Diz respeito ao seu casamento, diz respeito aos seus negócios, diz respeito à sua família, diz respeito à vida com Deus, à igreja. Que essa manhã você quebre essas cadeias. Que essa manhã você ouça Deus dizendo para você: eu tenho uma direção para a sua vida. E eu quero que você assine com a missão que eu tenho dado a você. Com a certeza, com a convicção, com a fé de que eu prometi estar com você, te dar o meu poder e te levar seguro até o final da sua história. Vamos orar? Fique em pé. Senhor, em nome de Jesus, nós nos apresentamos a Ti nessa manhã. Senhor, no nosso coração, nós queremos levantar um altar para o Senhor. Um altar que testemunhe de que Tu és o nosso Deus e de que aquilo que vai acontecer na nossa vida e na nossa história é fruto do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor quebre a monotonia, os efeitos que porventura ela esteja tendo sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa casa, nossa família, nossos filhos. Devolva-nos a esperança de sonharmos com propósitos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Sonhar que o Senhor tem mais para fazer através de nós, do nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família, nos lugares onde frequentamos, na igreja a qual estamos participando, para a honra e glória do Teu nome. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus acompanhe a vida de cada um de nós, esteja com a igreja de Jesus, Pai, sobre a humanidade, até que o governo dele chegue plenamente entre nós. Amém. 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 Deus te abençoe.